Bem, meus amados irmãos, abençoados, mais que vencedores, boa noite! Tá fraco, boa noite! Boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui mais uma vez, né, tendo a oportunidade de fazer mais um vídeo, de gravar mais um áudio, de falar mais uma vez da graça de Deus, o que é sempre um grande privilégio, né? O Senhor sempre, que Ele nos traz a este lugar, Ele nos faz reunir como igreja, é sempre um grande privilégio, uma grande oportunidade para que venhamos crescer, evoluir, aprender mais do Senhor, né? Porque é isso que Deus quer, né? Deus fala, ainda na antiga aliança, usando Oséias, Ele diz, eu não quero sacrifícios, eu não quero holocaustos, eu quero misericórdia, eu quero conhecimento de Deus. Então o que Deus quer de nós é que nós o conheçamos. E qual é o único meio que nós podemos conhecer Deus? É a palavra. É crendo, é ouvindo, né? Porque a palavra diz que é por ouvir que a fé é ativada, né? Então é através de ouvir que a sua fé é ativada, que a sua vida alcança patamares maiores, né? E você consegue conhecer um pouco mais da mente de Deus, né? Você consegue ativar a mente de Cristo na sua mente, porque nós temos a mente de Cristo. E a palavra da graça, ela ativa a mente de Cristo em nossa mente. Então, abençoado, esteja atento a tudo que o Espírito Santo vai falar nessa noite. Grandes coisas Ele tem para falar, né? Então eu quero convidar você a estar bem atento, anotar tudo, se você quiser anotar os versículos, sabe, na sua agenda, no seu celular, fique à vontade aí. Enfim, é importante que você receba essa palavra e mastigue bem esse alimento, né? Ou seja, não deixe perder nada, meu irmão. Não deixe a sua atenção, né, ficar voltada para outras coisas, não. Esteja atento a tudo que o Espírito quer falar com você nessa noite. Amém, abençoado? Eu sou o apóstolo Cristiano França. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na capital, pregando a graça de Deus. Você que está me assistindo pela internet, se for a primeira vez que você está me assistindo, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do nosso ministério. Aliás, hoje, dia 24 de julho, estamos completando 6 anos de ministério, né? Então, eu quero convidar você a conhecer mais desses 6 anos de trabalho e, acima disso, conhecer mais da graça, que isso que mais importa, né? A maior importância disso tudo não é conhecer o ministério, mas é conhecer a graça. Conhecer o evangelho que nós defendemos. O evangelho da nova aliança, que coloca em evidência o novo pacto. Quero convidar você a conhecer isso através do nosso site, www.abençoados.com. www.abençoados.com. Através desse site, você tem acesso, meu irmão, minha irmã, não só quem está me assistindo, evidentemente, mas todos vocês, claro, qualquer pessoa, pode ter acesso a mais de 300 mensagens. São mais de 300 horas de mensagens, diversos vídeos, muitos textos. É um conteúdo muito grande e com certeza você vai levar aí mais de um mês para consumir todo esse conteúdo, né? Mas eu tenho certeza que vale a pena investir esse tempo. Então acesse o nosso site se você ainda não o conhece e desfrute de todo esse material. Então estamos totalmente à sua disposição para tirar as suas dúvidas se elas surgirem. Entre em contato conosco, nos escreva, fique à vontade, tá? www.abençoados.com. E vocês, meus irmãos, minhas irmãs, abençoados, que estão aqui no salão da igreja, quero convidá-los a anotarem o tema de nosso apostolado hoje. Vamos lá? Eis aí. O jejum que Deus quer. Eis aí o tema de hoje, queridos. O jejum que Deus quer. Nosso versículo de abertura se encontra em Isaías, capítulo 58, verso 5. Só a parte A do versículo. Só o comecinho, tá? Isaías 58, versículo 5, só a primeira parte. Vamos ler, não? Vamos lá, então. Aqui no telão. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflija a sua alma? Oremos. Santo Espírito de Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse momento de glória, de alegria, de regozijo, por estarmos reunidos, Pai, aqui, na Tua presença. Ainda que sabemos que estamos 24 horas por dia, todos os dias na Sua presença. Mas esta reunião, Pai, ela é uma reunião em que nós crescemos e sabemos que o Senhor está em nosso meio. Então eu te agradeço
por tua presença neste lugar, em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tantas vidas, ó Pai, que têm sido alcançadas por esta graça, que têm conhecido o teu evangelho, a tua palavra predestinada de sabedoria. Obrigado por essas vidas. Obrigado pelas bênçãos, ó Pai, que têm ocorrido, pelas manifestações, porque na verdade, Pai, nós sabemos que as bênçãos já são nossas, já estão em nossa vida, mas elas se manifestam pela fé, pela confissão, elas se manifestam no seu tempo, Pai. Então eu te agradeço por tudo isso, Pai. Muito obrigado por tanta provisão, por tanta bênção e vitória, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento apenas uma coisa, que esta palavra corra ainda mais. Que as portas desta palavra se escancarem, que as janelas se abram, para que outras tantas ovelhas venham alcançar, ó Pai, esta maravilha que é a tua graça, este verdadeiro tesouro, Pai, perfeito que é a tua palavra genuína, Pai. Muito obrigado por nos usar como instrumentos, ó Pai. Estamos aqui dizendo para o Senhor, eis-nos aqui, Pai, pode nos enviar. Estamos prontos, ó Pai, para fazer essa palavra correr, meu Deus. Muito obrigado por tantas vidas que ouvirão, Pai, por aqueles que se libertarão por meio deste evangelho. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Santíssima Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo amado, eleito, escolhido desde antes da fundação do mundo, predestinados em amor, santos, puros. Todos nós somos um só Espírito com Deus. O jejum que Deus quer. Olha, abençoados, uma das coisas mais maravilhosas que a graça fez por nós que estamos aqui e faz por aqueles que vão alcançando esse evangelho, é justamente nos ensinar como servir a Deus. Porque antes de conhecer a graça, eu particularmente posso falar, eu era um religioso. E eu era um religioso daqueles bem ferrenhos, daqueles bem caxias, né? Como diz o ditado aí fora, né? Então eu era ali, né, com tudo, com os meus horários, com a obra que tinha que fazer na igreja, com o cerimonialismo, com tudo. E eu achava que eu estava servindo a Deus em espírito e em verdade. Mas na verdade eu servia a Deus com as minhas obras sacrificiais, né? Com o meu duro trato do corpo, que a palavra em graça tanto condena, né? A revelação da palavra. Esse duro trato do corpo não tem nada a ver com a nova aliança. Mas eu achava que isto era servir a Deus, né? Viver sacrificando, viver lutando, viver supostamente lutando com o diabo, achando que, né? Achando que a minha santidade estava na minha suposta capacidade, né? Alguém me fez acreditar que eu tinha alguma capacidade, e eu achava que tinha mesmo, e servia a Deus por meio disso. Ou pensava que servia. Até que Deus, por sua infinita misericórdia, me fez entender que isto não era servir a Deus em espírito e em verdade. Servir a Deus em espírito, meu irmão, é você servir a Deus com a mente. Percebe? Com entendimento. Com a mente de Cristo ativada na sua mente. Não é por meio de esforços corporais, não é por meio de sacrifícios oferecidos. Não só os de animais, né, que se ofereciam na antiga aliança, mas o próprio duro trato do corpo, como eu já disse. Esse tipo de coisa não é servir a Deus em espírito. Tanto que o apóstolo Paulo diz no capítulo 7 de Romanos que com a mente eu sirvo a Deus. Então nós estamos aqui, abençoados, durante esses 6 anos trabalhando e servindo a Deus com isso aqui. A palavra diz que o culto ele tem que ser racional. O que é algo racional? Racional vem de razão. O culto tem que ter uma razão de ser. O culto, a reunião, a palavra pregada tem que ter uma lógica. E a graça, ela tem uma lógica. Ainda que muitas coisas nós não entendemos, né? Porque nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo diz que as riquezas de Cristo são incompreensíveis, né? Paulo fala das incompreensíveis riquezas de Cristo. Mas, ainda que nós não entendamos muitas das coisas, né, porque nós estamos limitados por um corpo, né, pela carne, mas com certeza na eternidade saberemos, né, de todas as coisas, entenderemos tudo, né, porque aí o lado espiritual vai prevalecer com certeza. Mas apesar disso, por meio da graça, hoje nós conhecemos um pouco mais da mente de Deus, né, um pouco mais do entendimento de Deus. A cada culto nós evoluímos, nós buscamos compreender mais do Senhor e aprendendo a servir a Ele verdadeiramente.
Não através de cerimônias, sabe, da lei, não através de estatutos de igreja, não. Servir a Deus é com a mente de Cristo. Servir a Deus não precisando de um papel que me diga o que eu tenho que fazer, deixar de fazer. Mandamentos, não, aqui na igreja tem que ser assim, tem que ser essa roupa, tem que ser... Não. É servir a Deus baseado no que Ele me diz pela sua palavra. Não pelo que o homem me diz. Eu não me interesso pelo que o homem me diz. A não ser que aquilo que o homem me diga esteja em linha com a palavra. Aí eu me interesso. Mas se não está em linha, estou fora. Quem recebe aí? Então, o que Deus está buscando, entre aspas? Esse buscando entre aspas, né? Pessoas que o sirvam em espírito e em verdade. Eu digo entre aspas porque Deus sabe, sempre soube, né? Deus conhece quem são os seus, né? Mas se Deus está buscando é uma força de expressão, né? Então o que Deus quer? Pessoas que o sirvam em espírito e em verdade. Sem cerimonialismo, sem paga-preço, sem mérito próprio. A palavra diz que as nossas justiças, os nossos méritos, são como trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? Não vale nada. Então é bom você entender, especialmente você que está me assistindo agora pela internet, você que está aqui no salão, é importante que todos nós, abençoados, entendamos isto. Buscar servir a Deus sempre em espírito e por meio da verdade. E a verdade está no novo pacto. A verdade está na graça. A verdade não está no legalismo. A verdade não está nas tradições de homens. Existe uma igreja aí que se diz cristã, que a tradição dela, que é totalmente contra a palavra, é mais importante que a palavra. E eles se autodenominam cristãos, dizem que eles são genuínos cristãos. Meu irmão, genuíno cristão é aquele que serve a Deus com espírito puro, sem legalismo, sem mandamentos de homens, sem altivez. Irmão, a lei de Moisés, o legalismo, colocou dentro da nossa vida a altivez. Eu achava que eu tinha livre-arbítrio, que eu podia fazer o que eu queria, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu cantava muito e tocava muito bem, que fazia todos os requisitos da igreja. Então, por mais que eu não tivesse a aparência de soberba, dentro de mim havia uma soberba religiosa. Então eu te pergunto, é isso que Deus quer do seu povo? Altivez religiosa? Duro trato do corpo? Digo para você, abençoado, desde antes da cruz, Deus já nunca quis isso. Nunca. Ele pergunta para os hebreus, por meio de Isaías, seria esse o jejum que eu escolhi? O duro trato do corpo? A aflição da alma? Muitos criticam, abençoados, o nosso ministério, sem conhecer o contexto do ministério, evidentemente, porque quando você critica alguma coisa, você tem que criticar com fundamento, né? Então, se você ouve alguma coisa que você não entende, ou num primeiro momento você não concorda, qual é o seu papel? Vou procurar entender isso aí. Para que eu falei isso na quarta-feira e repito. Para que não haja um preconceito, tem que haver o quê? Conceito. Então as pessoas criticam sem conhecer, logo criticam baseados em preconceitos, né? Então muitos criticam porque o nosso ministério não apregou a nenhum jejum de alimentos. Ou seja, aquele jejum que os hebreus faziam no meio, lá na época da lei, né? Só que na verdade eu quero dizer uma coisa para os amados. Pode parecer contraditório o que eu vou dizer, mas não é não. O nosso ministério pratica sim jejuns. Todos os cultos aqui nós praticamos jejuns. Quem recebe aí? Vamos entender isso aí, né? Agora, antes de nós entendermos isto que eu acabei de falar, eu quero explicar por que não fazemos jejuns de alimentos. O que são jejuns de alimentos? São aqueles jejuns em que a pessoa não come e não bebe, quando o jejum ele é mais radical, ou apenas a pessoa não come, ou seja, ela só bebe, né? Então, alguns dizem, por exemplo, que o jejum que Jesus fez no deserto foi esse, de beber, né? Ainda que Jesus não tenha ido para o deserto para jejuar, a gente sabe disso. Ele só jejuou porque ele não tinha o que comer. Onde você encontra comida no deserto? Aonde? Tem McDonald's no deserto? Tem o... Como é que é aquele outro gostoso? Burger King? Eu sou campeão de conhecer esse negócio. Como é que é o outro? Subway. Eu conheço tudo isso aí. Será que no deserto tem Subway? Sei lá, me dá um pão desse com frango aí.
Não tem não, meu irmão. Né? Então, as pessoas criticam e dizem, não faz jejum, mas procura entender por quê. Por que este ministério não faz esse tipo de jejum de alimentos? Primeiro, estamos na nova aliança. Ou estamos na antiga? Na nova. Segundo, Jesus ensinou a não fazê-lo. Você que está me assistindo pela internet, atente-se a isso. Marcos, capítulo 2, versos 18, 19 e 20. Vamos lá. O começo dessa mensagem, meu irmão, é especialmente para você que está me assistindo pela internet, que está começando a ter contato com a graça agora. Então é bom que você compreenda esses mistérios. Marcos 2, livro histórico, né, de Marcos, capítulo 2, versículos 18, 19 e 20. Vamos ler, abençoados? Vamos lá, então. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam o quê? Jejuando. O sistema religioso estava que estava, né? Pegando fogo, né? E foram perguntar-lhe a Jesus, né? Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? Mas os teus discípulos, Jesus, não jejuam. Esses discípulos são relapsos. Camada de vagabundo. Não quer nada com a lei, não quer nada com pagar o preço. Que tipo de discípulo é esse que o Senhor está criando? Aí Jesus disse no 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias? Essas núpcias já aconteceram, hein? Hã? Ou você não está casado com o Senhor? Se você não está, eu estou, meu irmão. Aqui fala de noivo, porque aqui está antes da cruz, mas agora nós somos a esposa. A igreja já está casada com o Senhor, né? Respondendo Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Então, realiza na sua mente aí, especialmente você que está me assistindo aí pela internet. Aqui na igreja os abençoados já conhecem bem essa história. Mas você que está me assistindo, realiza bem aí. Estava lá aquele grupo, né, com Jesus, e de repente veio o pessoal lá do sistema religioso, especialmente os fariseus, e perguntaram: Jesus, que negócio é esse? Está todo mundo aí pagando preço, os discípulos de João, os fariseus estão se esforçando, e os seus discípulos não querem nada com nada, Jesus. É surpreendente isso, meu irmão. É surpreendente. Aí Jesus falou, ele perguntou: porventura podem jejuar os convidados enquanto o noivo está com eles? O que ele está dizendo para o sistema religioso naquela época? Eu estou aqui. E ele diz: enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. E aí eu te pergunto: aonde está o esposo hoje? Aí uma vez o meu soldado falou para mim: não, mas Jesus não está aqui do meu lado. Cadê Jesus? Aí eu usei a minha famosa frase: tu és um brincalhão, hein, irmão? Quer dizer que Jesus não está fisicamente contigo, então você vai pagar o preço? E o Espírito que habita em você é de quem, meu filho? Jesus falou para o sistema religioso: olha, sistema religioso, enquanto eu estou presente, eles não têm que viver baseados nisso, porque eu estou com eles. Ou Jesus está em você ou não está, meu irmão. E digo mais, hein? Se ele não está, você não é dele. Porque o apóstolo Paulo falou o quê? Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se você é de Deus, eu recebo e creio que todos nós somos de Deus, então ele está em você. E enquanto o esposo está presente, eu estou fora de jejuar. O jejum de alimentos da lei é uma afronta ao Espírito de Cristo. Mas apóstolo, quer dizer então que é isso aí mesmo. Durante 20 anos, um pouco menos, né? Porque eu comecei a fazer esse tipo de cerimonialismo quando eu já era adolescente. Então, durante aí, pelo menos uns 10 anos, sei lá, 8 anos da minha vida, eu afrontei a presença de Cristo na minha vida. Sem saber. 20. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias, frisa na tua Bíblia aí, ó. Sim, aonde jejuar. O noivo foi tirado? Foi ou não foi? Quando que ele foi tirado? Lá na cruz. Se cumpriu o que ele falou, né? Ele falou, nesses dias sim. Só que a partir do dia de Pentecostes aconteceu o quê?
O Espírito do noivo voltou. O Espírito de Cristo voltou para o seu povo. E hoje ele habita no seu povo. Tanto é que a palavra diz que nós somos templos de Deus. Templo do Deus vivo. Meu irmão, você é templo de Deus. Você que está me assistindo pela internet, você é templo de Deus. Deus habita na tua vida. Então você não precisa da lei de Moisés, do legalismo, do cerimonialismo. Você não precisa disso porque você está liberto desses mandamentos. Você está liberto deste duro trato do corpo. Então, meu irmão, você tem que colocar a sua vida na nova aliança, não na antiga. Jesus disse no contexto aí dessa mesma passagem, ele diz, não podemos colocar remendo novo em pano velho. Não podemos colocar vinho novo em odre velho. Não tem que misturar os pactos. Percebe isso aí, meu irmão? Então, o noivo foi tirado. Eles jejuaram naquela época, naturalmente, porque o jejum ele era uma comiseração, né? O jejum ele era para humilhação, era o duro trato do corpo. Se fazia também quando se estava triste, etc. E eles fizeram, mas o noivo voltou. Aí alguns dizem, mas apóstolo, na igreja primitiva fazia jejum. Meu irmão, eu sei, abençoado. Tudo que você está me assistindo pela internet, abençoado, tudo que você falar, eu sei, meu irmão. Todos os seus argumentos eu já conheço todos eles. Não é que nós não conheçamos os argumentos, nós entendemos. É a revelação da palavra. Nós colocamos a nossa vida em linha com o novo pacto. Atos capítulo 14. Nós não fugimos da palavra, né? Livro histórico de Atos 14, versículo 23. Aparecem os jejuns depois da cruz. Veja. Atos 14, 23. Vamos ler? E, havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja, e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. É importante nós entendermos o seguinte, queridos. A igreja primitiva, não obstante ter coisas muito positivas nela, que nós encontramos, né, na palavra, a união que havia, o amor que havia entre eles, a igreja primitiva ela vivia, meu irmão, um tempo de infância espiritual. E por que isso acontecia? Por que essa infância espiritual? Porque eles estavam ainda muito recentes em relação à lei. A igreja primitiva viveu toda aquela transição da lei para a graça. Então aquele período era um período muito próximo à lei. E um detalhe importante, os apóstolos que andaram com Jesus de Nazaré, eles não aboliram a lei. Vocês sabem muito bem disso. Nós já ensinamos aqui um sem número de vezes isso aqui. Quarta-feira, aliás, eu falei sobre isso. Eles não aboliram a lei, então a igreja ainda naquela época estava impregnada de ordenanças. Você vê no capítulo 20 de Atos, Tiago falando para Paulo, olha quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. E na verdade qual era a visão de Paulo em relação a isso? Na carta aos Gálatas, Paulo diz, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então havia essas obras de maldição na igreja primitiva ainda por causa dessa proximidade com a lei. Por causa dos apóstolos que não aboliram a lei. Por causa da presença desses judeus que ainda guardavam a lei. Então, evidentemente que no texto histórico vai aparecer, ou vão aparecer esses tipos de obras. O próprio apóstolo Paulo fez os jejuns. Ele não desmente isso. Mas Paulo diz, eu fiz coisas de tolo para ganhar os tolos. Eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Então Paulo fez muita coisa que ele sabia que não era para fazer, mas ele fez. Então isso está registrado na história. Agora entenda, uma coisa está registrado, outra coisa está em linha com o novo pacto. Vocês percebem? Tem muita coisa que está registrada na Bíblia que não está em linha com o novo pacto. Então nós temos que nos posicionar no novo pacto. Qual é a visão de Jesus para o jejum no novo pacto? Enquanto eu estou presente, não podem jejuar. E no novo pacto ele se faz presente eternamente. Você não tem que buscar Jesus, ele está em você. Ele já te buscou, foi ele que te buscou. Então é importante mesmo você entender isso aí. Mas está escrito lá em Atos. Eu sei que está escrito em Atos. Mas e aí, está em linha com a graça? Só porque está em Atos tem a ver com a revelação? Não, está na história. Mas por que está? Esse porquê que falta no povo de Deus.
lê as coisas na Bíblia, mas por que isso aqui? Qual o contexto? Quem escreveu? Para quem escreveu? Então o próprio Jesus ensinou que enquanto ele está presente, o jejum não tem qualquer importância. Não o jejum de alimentos. O jejum, aquele jejum da lei, o duro trato do corpo, né? O jejum, meu irmão, esse jejum de alimentos, ele fazia parte dos requisitos da lei. Ele era usado pelos hebreus para guerrear, para se preparar para guerras, para contendas. Ele era usado como santificação. Era usado na antiga aliança. Tinha valor para isso, né? Os judeus faziam o jejum para que as suas orações fossem ouvidas por Deus. Era uma forma deles tentarem se relacionar com Deus. Mas em que pacto que eles estavam? Antigo. E eu pergunto, Deus habitava no meio do seu povo no antigo pacto? Não. O caminho que nos foi aberto, que hoje nós temos acesso a Deus, esse caminho estava aberto no antigo pacto? Não. Você percebe a inutilidade do jejum neste novo pacto? E a afronta que ele representa, na verdade, é o Espírito da graça? Você consegue perceber isso? Você consegue se posicionar na nova aliança e entender isso? Saber que o esposo, o noivo, está dentro de você? Então não adianta, meu irmão, você que me assiste pela internet, criticar sem entender. Ah, mas a minha igreja faz. Paciência, meu irmão, tua igreja está errada. Ah, mas a igreja primitiva fazia. Estava errada também. Mas fazia por todas essas circunstâncias que nós já ouvimos aqui. Então, abençoados, ou nós nos posicionamos em relação à antiga aliança e vivemos por ela, ou então misturamos os pactos. Eu não vou misturar os pactos. O que mais nós vemos aí, abençoados, são igrejas dizendo que estão em graça, mas estão misturando os pactos. Dizer que está em graça é muito fácil. Ah, eu sou da graça. Coloca o nome, não sei o que, da graça. Que atrás tem uma igreja, não sei o que da graça. Vai lá para você ver que você tem graça lá. Mas, abençoados, o jejum tinha um valor para os judeus. Era importante para aquela época. Sabe? Eles dependiam daquilo para ter contato com Deus. Dependiam daquilo para ter força. Algum tipo de força, né? Que eles buscavam nisto. Mas agora estamos em um outro pacto. Vamos ler o contexto do versículo de abertura? Isaías 58, 3 e 4, por enquanto. Isaías 58, 3 e 4. Vamos lá? 3. Porque temos nós jejuado, dizem eles, né, os hebreus, e tu não atentas para isso. Porque temos afligido as nossas almas e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Não havia um desprendimento total para o jejum, né? Eis que para contendas e rixas jejuais. Olha o motivo dos jejuns. Vou dizer uma coisa para vocês, abençoados. Naquela época, se o jejum fosse feito de maneira sincera, ele tinha valor. Eles usavam para isso, para ter contato com Deus, para ter uma santidade. Só que o motivo aí, ó. Vocês se lembram da história que os judeus fizeram um jejum para matar Paulo? Fizeram um jejum para matar o apóstolo Paulo. Então Deus está dizendo, vocês estão fazendo jejum para ter rixa? Para ferirdes com punho iníquo? Jejuando vós assim, como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Eles precisavam do jejum para que a voz fosse ouvida. Porque eles estavam no antigo pacto, na antiga aliança. O caminho não estava aberto para Deus, o novo pacto não estava estabelecido, o Espírito Santo não habitava no povo, mas hoje é totalmente o contrário. Hoje o caminho está aberto, hoje o Espírito habita dentro de você, então viva assim, na nova aliança, não na antiga. Nós não somos como os hebreus que viviam debaixo da lei.
dessas ordenanças, desse cerimonialismo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: e nós não somos como Moisés. Não somos como Moisés. Não somos como aqueles que viviam debaixo do jugo de Moisés. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, você que está me assistindo, não despreze a nova aliança. Não despreze o que Jesus Cristo fez pela sua vida na cruz do Calvário. Não pise no sangue da aliança. Não menospreze a obra de Deus com os seus sacrifíciozinhos carnais. O jejum de alimentos tinha sua importância para os judeus, como nós podemos constatar aí nesses versículos. Só que Deus, abençoados, usando o profeta Isaías, ensina qual o verdadeiro jejum que ele desejava ver. E esse jejum que Deus queria, já naquela época da lei, era totalmente diferente do que o sistema religioso apregou hoje. Isaías 58, 5 e 6. Vamos lá. Você quer saber mais, meu irmão, desse assunto? Você que está me assistindo pela internet? No nosso site nós temos uma mensagem, a verdade sobre o jejum. É muito mais detalhista essa mensagem. É uma das primeiras, se não me engano, a mensagem número 10 ou 12. Procura aí que você vai achar. Tem o verdadeiro jejum, tudo isso no nosso site gratuitamente. Você pode ouvir, baixar, quantas vezes você quiser. Isaías 58, 5 e 6, veja. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como um junco? Que o jejum ele tinha todo esse cerimonialismo. Era ficar sem comer, inclinar a cabeça, né, de joelhos, cabeça lamber o pó da terra, que a gente fala, né? Passar o nariz já no pó da terra, e tinha que ter o pano de saco, tinha que ter a cinza para aspergir na cabeça. Tudo um simbolismo, né, de miserabilidade. É isso que o jejum representava. Então o Senhor está perguntando: consiste porventura nisso, inclinar o homem a cabeça como junco, e em estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Ei, judeus, ei, hebreus, se naquela época já não era, hoje menos ainda. Porque hoje estamos no novo pacto, nova aliança. A obra já está completa. Vocês ouviram a abençoada cantando aí, falando isso. A obra está completa. Então eu vivo com a obra completa. Eu não fico tentando completar a obra por meio dos meus sacrifícios corporais. Porque não é esse o jejum que Deus quer de mim, nunca quis. Mas qual é então o jejum que Deus quer? Versículo 6. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixeis ir livres os oprimidos, e despedaces todo jugo? Que jejum que Deus quer? Qual o jejum que Ele quer? Que você leve a palavra de libertação. Toda vez que você pega um CD, que você ensina a graça, que você leva um panfleto, que você manda alguém entrar no site, você está fazendo o verdadeiro jejum, que é a libertação de vidas. Quantas pessoas estão agora precisando da graça, lutando aí no meio dessas igrejas, dando tudo, e vendendo casa, e sacrificando, e paga preço, sem saber que ela já é rica no Senhor, rica de bênçãos. Não é o que a palavra diz, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Mas as pessoas estão aí buscando ainda serem abençoadas. Lutando, pagando preço, em jejum, uma semana, fica sem comer e acha que está santificada. E Deus está perguntando: é este o jejum que eu quero? O que eu quero é que você liberte vidas, meu filho. E só se liberta vidas pela palavra da verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o jugo é quebrado pela verdade. As ataduras do jugo são soltas pela verdade. Leve a verdade adiante. E aqui no ministério, meu irmão, não tem essa desculpa, não. Ah, não sei pregar, apóstolo. Ah, não sei ensinar. Você não sabe levar um CD para alguém entregar? Você não sabe dar o endereço do site para alguém acessar e ouvir as mensagens? Você não sabe sair com o pastor Carlos com panfleto e divulgar? Esse é o genuíno jejum de libertação. Quantas pessoas estão nas obras da carne agora, nas feitiçarias, nas idolatrias? Quantas? Precisando do evangelho, meu irmão.
E tem mais, hein? Tem mais. 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Quantas pessoas precisando de pão, de comer? Se cada um de nós fizer um pouquinho, melhora, né? É evidente, meu irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui, fazer uma colocação aqui. É evidente que existe muita picaretagem, né? Vamos falar a verdade? Ontem mesmo eu estava no shopping com a minha esposa, foi comprar sapato. Aliás, ela comprou 3, né? É assim, né? Ela vai comprar sapato, não é um, são 3. Um dia desse, amor, eu comprei sapato pela internet. Falei, pô, bacana. Quando chegou a caixa, meu irmão, tinha 3. Se deixar, o salário dela vai tudo em sapato. Anda, passa fome, anda sem roupa, mas de calçada. É uma brincalhona mesmo. A gente foi lá ontem, né, no shopping, lá em Bangu. Vou comprar um sapato. Aí entrou na loja e falei, entra que eu nem entro. Deixa que eu fico aqui. Aí ficou uma hora em pé lá. Aí daqui a pouco, vamos descansar, vamos. Aí sentamos lá para fazer um lanche e tal. Daqui a pouco veio uma pessoa. Eu sou HIV positiva, sou soro positiva. Vocês têm algum preconceito? Vê se você pergunta o que se faz. A abordagem já está errada, né? Como é que eu vou chegar para alguém e perguntar se você tem preconceito? Isso não existe, meu irmão. Você tem preconceito de conversar com alguém acima do peso? Meu irmão. Fala a verdade. Isso é um absurdo, meu irmão. A abordagem não é abençoada, então já está errada, né? Sou soro. Você tem preconceito de conversar com soro positivo? Eu falei, não. Que eu estou vendendo aqui, papapá. Aí nós compramos, tá bom, um cartãozinho lá, R$2, não foi, amor? Para ajudar, um cartãozinho com os dizeres bonitinhos, comprou e foi embora. Falei, amor, eu não acredito que ela seja soro positivo. Não, desculpa, meu irmão. Pode até ser, mas eu não acredito. Desculpa aí. Porque o mundo, meu irmão, tá cheio de gente picareta. Mas, abençoado, nem por isso você vai deixar de ajudar, meu irmão. Se alguém bater na tua porta querendo pão, dá o pão. Eu, particularmente, não gosto de dar dinheiro, não. Eu gosto de dar comida. Me dá um dinheiro, tio. Não, eu te pago um lanche. Te dou uma comida, um saco de compra, não tem problema. Dinheiro eu não dou. Uma vez, abençoado, a gente estava aqui na igreja, aí veio uma menina, você podia me dar o dinheiro para comprar o leite? Tem que comprar um leite Nan, aquela marca Nan, que é cara, né? Um leite Nan, que não sei o quê. Eu falei, olha só, abençoado, aqui a gente não tem costume de dar dinheiro, não. Eu posso te dar o leite. Ela ficou meio assim, não, tudo bem e tal. Aí peguei o carro e fui com o Machado aqui na farmácia que tem aqui perto. Aí compramos uma lata de Nan. Aí entregamos para ela. Tudo bem, fiquei feliz em ajudar, ela saiu. No outro dia, Machado, acho que ainda trabalhava aqui em Uaíba. Ele passou aqui, aí parou na farmácia, foi comprar não sei o quê. Aí o cara veio comentar, agora você vê, Machado, não sei que o cara é conhecido dele, né? Agora você vê, Machado, não sei o que, teve uma mulher ontem querendo vender uma lata de Nan aqui. Mas Deus não deixa nada encoberto, né? Você vê que o Machado foi lá, o cara fez questão de comentar com ele, não tinha nada a ver. Nem... A mulher veio aqui e vendeu, Machado. Uma lata de Nan. É muito picareta, né, meu irmão? Mas assim, a gente tem que ajudar, abençoado. Então, se alguém te pedir uma ajuda, se o teu coração dizer sim, faça. Mas se aquela pessoa for picareta, deixa ela com Deus para lá. A tua parte você fez. Por quê? Porque este é o verdadeiro jejum. É o jejum que Deus quer. É libertar vidas e também repartir o teu pão com aquele que precisa, que está faminto. E recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo o nu cubras e não te escondes da tua carne. Meu irmão, sinto muita falta de fazer isso com mais intensidade. É isso aí. Sempre conversei, né, com o pastor Cássio, não, pastor? No começo do ministério, eu falei, pastor, eu quero muito que o nosso ministério alcance um patamar de poder impactar a região onde ele está estabelecido. Hoje a gente faz isso em parte, né? Nós temos aqui, recolhemos alimentos. Quando teve todo aquele recolhimento de alimentos para doar naquelas tragédias, nós fizemos um trabalho maravilhoso aqui. A gente procura fazer, né? É pouco, mas se cada um fizer um pouquinho, né, meu irmão? Este é o genuíno jejum. Faça o verdadeiro jejum. Este é o jejum que Deus quer. Não é ficar pagando preço e ficar sem comer. Não perca seu tempo com isso não, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus já habita em você. Você é um espírito com Ele. E eu encerro com Colossenses capítulo 1, 27, que é muito conhecido aqui no ministério. Colossenses 1, 27. Vou ler.
a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Assim é, porque assim diz o Senhor, Cristo em vós. Glória a Deus.